Psicomotricidade relacional, você sabe o que é? Eu também não sei, mas tenho muita vontade em conhecer. Dizem que é maravilhoso. Vamos conhecer juntos? Através do CIAR e através dessa grande referência mundial que é o Dr. Leopoldo Vieira. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. Olá, doutor Leopoldo, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Vamos falar sobre esse assunto que para muitos é desconhecido e sendo verdadeiro para mim também. O que vem a ser psicomotricidade relacional e no que ela se difere da tradicional? Muito bem. A psicomotricidade relacional é uma abordagem da ciência da psicomotricidade. São várias vertentes, várias abordagens. Entre elas tem no total 14 diferentes psicomotricidades, E a nossa, ela se difere numa decodificação que fazemos e o terapeuta psicomotor participa nesse jogo espontâneo da criança, onde ele vai decodificar as situações, os nós conflituais e ajudar essa criança a encontrar mais ou menos o equilíbrio da sua personalidade. Doutor, quais são os principais princípios e conceitos envolvidos nessa psicomotricidade relacional? Os conceitos envolvidos na psicomotricidade relacional, os princípios, é que geralmente o atendimento para a criança, para o adolescente, o adulto, é feito em grupo. E nessa relação com o grupo, ela vai se desenvolvendo com a ajuda do outro, fortalecendo a autoestima, dando a possibilidade de encontrar relações mais profundas, que vai muito mais além da palavra. Ou seja, na psicomotricidade relacional, como princípio básico, primeiro que não se fala durante a parte prática. Depois que ele vive a nível do corpo, na relação com o outro, ou com os objetos que estão ali para fazer a mediação dessa comunicação, é que nós vamos poder atualizar a criança. Aí no finalzinho, a criança, o adulto, o adolescente vai falar do seu sentimento, como é que foi para ele, o que isso acessou diante do que ela viveu. Então ela primeiro vive, depois toma consciência e mais tarde ela vai integrar aquilo que viveu de uma forma muito salutar. Quais são os benefícios da prática da psicomotricidade relacional para indivíduos de todas as idades? A boa pergunta é essa, Essa prática da psicomotricidade relacional começa desde alguns, quando a criança já está engatinhando, até aos 100 anos de vida ou mais, dependendo da saúde aí dessa terceira idade ou da pessoa. Então ela tem vários benefícios. Primeiro, básico assim da criança, principalmente em idade escolar, aceitação do limite, ajuste da agressividade, essa agressividade maravilhosa, que chamamos de agressividade positiva, que às vezes, sem querer, as pessoas tentam limitar a criança de uma forma que não autoriza ela a viver essa agressividade, que pode se tornar violência, e geralmente ao contrário, quanto mais culpabilizada, quanto mais negada, mais ela surge como violência. Então a gente ajusta essa agressividade negativa para uma agressividade positiva. Isso aí é assim uma bandeira que eu tenho trabalhado muito em todos os níveis que eu possa imaginar com crianças, adolescentes e adultos. Para o adulto, é toda uma relação que ele vai ter, principalmente nessa relação com o grupo, onde vai surgir as suas demandas afetivas, seus limites, sua saúde emocional. Agora mesmo nós tivemos um evento sobre saúde mental, E o grupo antes do evento, antes da palestra, foi um grupo bem grande,
eu acho que deveria ter mais 400 pessoas, para educação especial. Primeiro eles vieram aqui. Então a palestra ficou muito boa, porque foi em cima de fatos. Tem depoimentos daquele grupo que veio aqui que, meu Deus, né? É uma coisa de pura mesmo, né? Em relação ao adulto, né? E trabalhamos com as doenças psicossomáticas. Eu tenho vários exemplos, tudo registrado, filmado, fotografado, né? E com depoimento dessas pessoas. Quanto isso mudou a sua vida emocional, sua vida afetiva, sua vida relacional, sua vida social, sua vida familiar, né? E profissional. Ainda falando do adulto, nós temos a possibilidade, né, e trabalhamos com muitas empresas para resolução de conflito, buscar um vínculo entre o grupo, a equipe, né, fortalecer o poder de cada um dentro dessa equipe. Isso tudo é vivido dentro da psicomotricidade relacional. Essa situação de trabalhar com os adultos em todas as áreas, né? Nós temos aqui grupos de médicos, grupos de juízes, grupos de empresários, né, de CEOs de empresas que se reúnem para fazer um trabalho em psicomotricidade relacional. É uma outra coisa. Eu acho que o André Lapierre, quando criou a psicomotricidade relacional, poderia até ter nomeado de uma forma diferente, mas ficou como psicomotricidade e agora a gente usa a psicomotricidade. Mas também nós trabalhamos com escola, na formação de professores, formação continuada, trabalhamos com fórum para professores, assistente social e também na área de saúde, e trabalhamos também com outras possibilidades. Por exemplo, eu atendo aqui um grupo, atendemos já vários grupos, né, de adolescentes, por exemplo, em suicídio coletivo, né? É uma coisa muito séria, psicomotricidade relacional é muito séria. Além disso, a gente faz ainda um trabalho com dependência química, moradores de rua, dependentes químicos, né? Foi fantástico. Cada depoimento, cada ressurgir, cada resgate que a gente faz é emocionante. O que não temos é profissionais suficientes para atender toda essa demanda, da terceira idade até a criança de creche, né? Doutor, ela contribui também para o desenvolvimento da autonomia e da autoestima nas pessoas atendidas? Boa pergunta também. Olha, isso aí é evidente, né? Ela contribui para a autonomia, o ajuste da agressividade, né? A independência, o desejo, desperta na criança, por exemplo, o desejo de aprender a aprender, né? E no profissional da educação, desperta uma outra coisa muito importante, a criatividade. Como lidar com a agressividade da criança, como conter, como lidar com a frustração. Isso tudo ela vai ajudando tanto o profissional da educação ou da saúde, da assistência social, a lidar com esses comportamentos que às vezes não são muito... Não houve uma escola, eles não estão preparados para lidar com isso. A psicomotricidade dá essa possibilidade porque é parte do sujeito, do eu, com toda a sua inteireza, né? Assim como a psicomotricidade relacional tem toda essa gama de possibilidades, outras linhas da psicomotricidade são tão boas quanto, porém, é uma forma de atuar bem diferente. Dr. Leopoldo, quais são as principais evidências científicas que comprovam a eficácia dela? As principais evidências que a gente tem feito, agora a gente está fazendo uma outra pesquisa, né, é realmente a valorização que a pessoa passa a ter, o equilíbrio da personalidade, como ela lida nessa relação social, profissional, né? O empoderamento que ela dá para a pessoa, ele vai se conhecendo cada vez mais, tendo a possibilidade de separar o que é do outro e o que é dele. Então diminui os conflitos dentro dos grupos de trabalho, né? Dentro da escola e também nas crianças pequenininhas, na creche, né? Então é toda uma lida por causa do jogo espontâneo. Ninguém é obrigado a nada. Então é oferecido uma possibilidade, um tempo para que a criança, o adolescente, né, ou adulto possa se expressar. Seja ele pai, o filho, seja ele terapeuta ou paciente, seja ele educador ou aluno, né? Então, as possibilidades são enormes, né? Eu sou apaixonado por isso, eu faço isso há 40 anos, tenho uma paixão grande, eu tenho casos aqui que às vezes eu apresento aqui, as pessoas que estão assistindo choram, né? E tão forte que é das mudanças que acontecem na pessoa, né? Principalmente dessa área psicossomática, que a gente tem vários pacientes
que vêm para cá porque estão em depressão, porque estão com psoríase, porque estão em burnout, né? Com a doença mental já instalada, desestabilizada, ansiedade, angústia. Psicomotricidade relacional vai muito mais além, né? Uma pena que vocês estão aqui, o Roberto não teve oportunidade ainda, né, de participar de uma prática. Mas antes dele sair daqui, eu vou mostrar algumas coisinhas para ele. Doutor, como eu posso encontrar um profissional qualificado nessa área para iniciar um acompanhamento ou mesmo tratamento? Perfeito. Temos vários psicomotricistas. O CA já formou mais de 1.000 psicomotricistas. Estamos quase na 60ª turma de psicomotricidade relacional realizada pelo CA, né? Aqui em Curitiba são na 34, 35 agora, abrindo. E também em Fortaleza tivemos 18 turmas formadas, em Recife mais algumas, né? Porto Alegre, Paranavaí, Belém. Então todas essas situações em psicomotricidade relacional foi a UCA, né, que promoveu. E também para perceber, né? Então tem vários profissionais espalhados no Brasil inteiro. Às vezes o pessoal entra em contato conosco para saber onde tem um psicomotricista reconhecido pela ABP, né? Pela ABPR, que é a Associação Brasileira de Psicomotricidade, né, relacional, e também pelo CA, que é o núcleo, a referência de formação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, se possível, da sua experiência profissional, haja vista o reconhecimento não apenas no Brasil, como principalmente no mundo inteiro. E automaticamente, já que o senhor falou sobre a formação e qualificação de bons profissionais, falasse um pouco da pós-graduação ofertada aqui. Perfeito. Então, Roberto, esse reconhecimento, né, essa experiência que eu fui adquirindo, eu conheci a psicomotricidade relacional no Rio de Janeiro em 1982, né? E foi algo assim estupendo. Eu era professor da Universidade Federal, concursado, professor do Instituto Nacional de Surdo, e a partir desse momento que eu conheci a psicomotricidade relacional diretamente, né, realizada por André Lapierre, eu me apaixonei. De lá para cá, eu saí de todos esses serviços públicos, né, apesar de ser concursado, e entrei na área da psicomotricidade relacional. Hoje eu tenho depoimentos, depois eu vou mostrar alguns para você, de mais de 120.000 pessoas que eu atendi. Fora toda a psicomotricidade que existe, relacional que existe aí no Brasil inteiro, né? Então, é muita experiência. Todos passaram pelo meu corpo, né? E tiveram modificações fantásticas. Então, essa experiência vem se acontecendo. Hoje mesmo, nós estamos atendendo fazendo 200 atendimentos, né, para crianças com transtorno de conduta, TOD, transtorno opositor desafiador, e também crianças com TEA, né, dentro do espectro autista. Então, isso aí é fantástico, né? E todas elas temos resultado. Essas 200 crianças, né, as mães trazem de vários lugares aqui de Curitiba, às vezes muito longe, e vêm aqui uma vez por semana. Então, essa é uma outra pesquisa que estamos iniciando agora para ver os resultados que teremos com todas essas crianças que são diagnosticadas, né? O que eles mais têm em comum é o transtorno opositor desafiador. Então, para nós, assim, e também crianças de escolas particulares, que os pais trazem, que a coordenadora encaminha, né, com vários tipos de queixas. E a gente vai ajudar essa criança a encontrar esse equilíbrio, viver melhor com aquilo que ela faz. Porque nós trabalhamos especificamente a afetividade, a ludicidade, o jogo espontâneo, né, a agressividade, o ajuste dessa agressividade, o limite, como a criança lida com a frustração. E uma coisa mais importante, que a gente teve crianças aqui que chegaram grudadas no celular e não conseguiam largar o celular na recepção com o pai ou com a mãe, porque entra num choro, se joga no chão, se bate, não larga o celular. Se ela estiver acordada durante a noite, é 24 horas no celular. Então, em relação às telas, o vício de tela, tem ajudado muito.
2, 3 sessões assim, aquela confusão e tal, e depois se estabiliza. Quando entra na vivência do setting da psicomotricidade relacional, é fantástico. Ela não lembra mais do celular e quando sai já não pede para o pai ou para a mãe, né? E a gente tem algumas crianças assim. Então, por isso que eu sou apaixonado, gente. É incrível, eu tenho uma paixão, né? E não é só por isso, não. Porque mudou minha vida. Psicomotricidade relacional, quando eu a conheci, pensa num cara violento, agressivo, né? Complicado. Era assim, eu conheço a psicomotricidade relacional e ela faz isso na minha vida. Toda aquela agressividade que eu tinha, era um pouco destrutiva, era muito brigão, paraquedista, sabe? Não levava desaforo, brigava toda semana praticamente, né? E no momento que eu conheci a psicomotricidade relacional, ela deu o ajuste, porque no espaço simbólico eu pude viver toda essa gana que eu tinha dentro de mim. Tipo uma revolta, assim. Então, eu tenho um livro que fala sobre isso, né? E que eu falo dessa paixão, né? É da Psicomotricidade Relacional, Teoria de uma Prática, é um deles. Então, eu sou apaixonado. Desculpa eu falar dessa paixão, porque eu sou apaixonado, abri mão de tudo. Então, é isso que eu queria falar até esse ponto. É um assunto dinâmico, fascinante, né? Para muitos enigmático ainda. E a pessoa nem imagina o tanto de benefício que ele traz, né? Acredito que seja maravilhosa realmente. Doutor, o tempo urge, infelizmente. Passa rapidamente, mas eu quero agradecer a sua participação e dedicar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Perfeito. Foi muito bom conversar aqui com o Roberto, né? E agora lembrando que existe na psicomotricidade alguns profissionais autorizados a trabalhar com a psicomotricidade, que são o fisioterapeuta, a terapia ocupacional, alguns professores, sim, né, da educação, e também o psicólogo. Só que eles não fizeram uma formação em psicomotricidade. Então, nós estamos abrindo uma turma agora, muito voltado para esses profissionais. Então, se você quiser atuar com ética e fazer alguma coisa realmente diferente, não porque você é autorizado, mas porque você passa a saber, integra essa metodologia, você vai fazer a diferença, né, na sua vida, com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, enfim. Se tem uma possibilidade de transformar o mundo, é através de todo esse trabalho, pode ter certeza. E eu provo isso mostrando os casos por aqui passaram. Muito obrigado por me ouvirem, né? E vamos aí no futuro se a gente tem um outro momento igual. Tirou as palavras da minha boca. Pensou no rabo, apareceu o diabo. Você já conhece, já ouviu essas expressões ao longo da sua vida? Você já vivenciou estas situações? Sou Josi Alves, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta sistêmica, e hoje eu quero conversar com você a respeito da telepatia, um fenômeno paranormal muito mais comum do que nós podemos imaginar. Você sabia que nós conversamos telepaticamente com as pessoas muito mais do que nós conversamos verbalmente? Isso porque essa conversa telepática acontece através da nossa mente subconsciente. Então, esses exemplos que eu acabei de citar, eu tenho certeza que todos vocês, cada um, já vivenciou essa situação de pensar algo e a pessoa próxima falar exatamente aquilo que você estava pensando. Ou pensar em alguém, lembrar de alguém, falar de alguém e de repente o telefone tocar e ser essa pessoa. Ou essa pessoa mais tarde chegar. Por quê? Nós enviamos uma mensagem telepática e a pessoa do outro lado captou, recebeu através da mente subconsciente aquele recado. Quando nós entendemos esse funcionamento da telepatia, nós podemos nos beneficiar muito dele. Por quê? Quanto maior é o relacionamento, é o elo de ligação entre essas pessoas, mais a telepatia vai funcionar.
Por exemplo, entre casais, marido e mulher, entre pais e filhos, professores e alunos, vendedores e clientes. Quanto maior é esse elo, essa relação, mais nós conversamos telepaticamente. Um exemplo, quando você acorda de manhã e você vai encontrar com uma pessoa que você não gosta, e aí você já fala, nossa, essa pessoa é desagradável, essa pessoa é antipática, não gosto dela. Sim, você já enviou essa mensagem e ela vai receber. E claro, o encontro vai ser simplesmente horrível. Por isso, a partir de hoje, comece a cuidar com aquilo que você pensa em relação às pessoas. Comece a pensar positividade, comece a ter sentimentos, pensamentos bons em relação aos outros, em relação àquelas pessoas que fazem parte da sua vida. E você vai perceber o quanto isso vai trazer de benefício para você. Gostou desse conteúdo? Então, continue me acompanhando. Na próxima coluna Vitalis Statra, vou estar trazendo um outro assunto para ajudar no teu autoconhecimento. Até lá! Olá, pessoal de casa, tudo bem? Eu sou Luana Valardim, médica veterinária, especializada em medicina de gatos, e hoje eu estou no quadro de hoje, na coluna semanal, para conversar com vocês um pouquinho sobre brinquedos, enriquecimento para os seus gatos. O que é o melhor para o felino e o que existe de possibilidades? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então a gente tem algumas variedades, gente, de varinhas no mercado, e vocês podem ver que a grande maioria das varinhas, elas têm essas peninhas no final dos brinquedos. Por quê? Porque isso imitam bichinhos, pássaro, que são entretenimentos, né, que na natureza o gato vai em busca de caçar. Então o gato em si é uma espécie caçadora, e eles estão sempre em busca de brincar com algum bichinho. Por exemplo, essa varinha aqui, percebam que ela tem um fio bem fininho para que o gato nem perceba, ele não percebe essa coloração no ambiente. E na ponta tem esse bichinho que eles ficam doidos para brincar com eles, porque realmente imita muito bem uma presa. Então é legal que você pode fazer com que ele pule, se exercite muito bem, e isso faz com que ele gaste energia dentro de casa, melhora a mentalidade do seu gatinho e também faz com que ele fique mais alegre, mais alerta ao ambiente, certo? Nós temos outros tipos, os ratinhos, tem os ratinhos que fazem barulho, né? Então a gente percebe que tem esses que são mais barulhentos, eles gostam também. Aqui a minha, ela sai correndo sempre quando a gente joga. E tem esse tipo de ratinho no qual os gatos gostam bastante, porque eles engatam a unha, eles são ratos de pano, tá? O anterior que eu mostrei, ele é meio que um plástico. Esse rato de pano, eles prendem a unha, isso dá a impressão de que a presa está fugindo deles, então é um entretenimento bem legal. E na ponta tem essa cordinha bem fininha, que geralmente eles gostam bastante. A minha aqui, ela tá invocada, que eu parei de brincar com o insetinho, porque essa daqui realmente é o preferido, e você pode descobrir o preferido do seu gato também, tá? Aqui vocês podem ver que tem umas almofadinhas, são brinquedos maiores. Geralmente os gatos não gostam tanto desse tipo de brinquedo, tá? Deixa eu arrumar a câmera, que a gente tem gatos aqui, né? Vocês sabem que gato é sempre... eles fazem o que eles querem, né? Então, esses brinquedos maiores não são tão interessantes, tá? Vocês vão ver que tem uns que são uns peixões grandes, eu nem tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas são brinquedos maiores que a gente geralmente não utiliza pra gatos, tá? Vocês podem encontrar no mercado também esses tipos de molinhas, tá? Essas molas imitam também bichos, né, na natureza, insetos. Então as molinhas eles geralmente gostam, você pode jogar na parede, ela pula, joga em alguns locais, eles saem correndo para brincar, tá? E também tem as bolinhas, tá? As bolinhas tem alguns gatos que gostam, outros não, é uma questão de teste. Sempre recomendo que comprem as bolinhas que tenham tecido para a unha deles prenderem e eles terem aquela sensação de que eles estão caçando a presa, tá, galera?
Também temos brinquedos alimentares, gente. Esse tipo de brinquedo eles abrem, tá? Então você pode colocar a ração dentro, por exemplo. Eles servem pra quê? Porque o gato caça, certo? Então o ideal seria que eles caçassem o próprio alimento até dentro de casa, porque isso traz um enriquecimento cognitivo para eles, só deles escutarem o barulho. E quando você roda, você abre, né? Eles têm uma aberturinha aqui, você abre. Quando você roda o alimento, ele vai soltando algumas rações no chão e o gato aprende que rolando esse alimento, ele pode comer, tá? Então, a gente pode inclusive substituir o pote de alimentação. É um enriquecimento alimentar muito interessante para o dia a dia, certo? E também temos, gente, os brinquedos eletrônicos. Os brinquedos eletrônicos, eles têm que ser usados com parcimônia, ou seja, não vai deixar o brinquedo eletrônico ligado o dia inteiro. Por quê? Porque isso pode causar ansiedade naquele gato que não consegue finalizar a sua caça. Então a gente tem que lembrar que o gato brinca caçando, mas quando ele caça, ele tem que apreciar aquela caça. Então ele passa um tempo ali deitado, brincando com aquela caça. Inclusive eu vou mostrar para vocês agora que a minha filha está aqui fazendo isso. Exatamente isso que eu falei para vocês. Ó, deitada ali, se entretendo com a sua caça, o que é muito importante para a finalização mental do gatinho em relação àquela sensação que ele está no momento. Eu vou ligar então agora aqui para vocês verem o brinquedo eletrônico. Acompanhem comigo, vamos ver como é que vai ser a reação deles. Esse é sempre com supervisão, tá? Ó, o brinquedo... Ele sai correndo sozinho. Ó. Vamos ver se ela se entretém. Ó. Eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que é interessante de ver. Então percebam, gente, como eles ficam assim, espreita, né? Então se a gente tivesse mais tempo para conversar sobre isso aqui, vocês iam ver que eles finalizam a caça. E daí nesse momento você tem que desligar o brinquedo para que não gere uma frustração no seu gato. E isso é bem importante, tá? Você pode finalizar inclusive dando um alimento para ele ali naquele momento, para que ele se sinta relaxado com aquele momento de brincadeira, certo? Então, o ideal é que você brinque com seu gatinho pelo menos 15 minutos por dia. Todo mundo tem 15 minutos, gente. Se você adotou um animal, é muito importante que você tenha essa posse responsável e que se dedique realmente para que ele fique bem junto com você e tenha uma ótima convivência. Então, obrigado pela coluna de hoje, gente. A gente se vê até semana que vem. Olá, eu sou o Dr. Leopoldo Vieira, de Psicomotricidade Relacional. Estarei aqui com vocês todo final de semana, nesse mesmo horário, para conversarmos um pouco sobre o comportamento humano. Como lidar com determinados comportamentos, não só da criança, mas do adolescente e do adulto. Me aguardem, estaremos juntos no próximo encontro. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Kate, sou cirurgião plástico aqui em Curitiba. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. A partir da próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar debatendo aqui, explicando um pouco sobre a cirurgia plástica reparadora. Conto com vocês. Olá, sou o Dr. Rafael França, da Legado Planejamento Sucessório, e a partir da próxima semana estarei contigo aqui nesse mesmo canal, nesse horário, trazendo mais dicas e informações sobre direito sucessório. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil.
E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.